Ana Cláudia Laurindo. Ana Cláudia ela é escritora, mestre em educação brasileira, cientista social, membro do Espíritas à Esquerda e muitas outras coisas, imagino, né, Ana Cláudia? Você quer dizer mais sobre quem és tu? Eu sou um ser humano bastante eclético no sentido das relações, agraciada com a facilidade da comunicação, então eu sou aquilo que os outros me ajudam a me tornar, sabe? Eu agradeço muito as experiências tidas, as pessoas que cruzaram e cruzam o meu caminho e me permitem aprender com elas. Eu sou uma eterna curiosa. Eu não sou muito, não, mas enquanto curiosa, eu consigo ser bastante. Coisa boa. Eu tenho aprendido muito que nós só somos porque nós estamos juntos com o outro. A minha experiência ela não é isolada, ela é com o outro. Então, eu estou muito interessado nessa experiência do aprendizado com o outro. É com o outro que eu me realizo, né? Não é sozinho. Então, para mim é uma alegria estar com você, estar com cada um que já participou aqui do nosso bate-papo. Vai enriquecendo muito a gente. E eu fico muito feliz por isso. Espero que também as pessoas que participem estejam sentindo da mesma forma, né? O nosso tema de hoje é Espiritismo, Política e Cidadania. Então, eu queria abrir dizendo que a Abrepaz é uma associação de espíritas que, no seu exercício de cidadania, se uniram para promover os direitos humanos, a cultura de paz, a não violência, dialogando com o espiritismo. Então, a cidadania e o espiritismo fazem parte do próprio nome da associação. E a política, para mim, também, de alguma forma, porque eu não consigo conceber direitos humanos sem política, porque são de braços dados. Não há defesa, não há conquista, não há luta, não há reivindicação de direitos humanos no mundo que não passe pela ação política, pela consciência política. Então, a Abrepaz considera que a política faz parte, sim, do dia a dia, mas é importante a gente conceituar essa política, né? E antes que eu te passe a palavra para você me ajudar a conceituar essa política, né, para todos nós aqui, eu queria dizer que pelo nosso estatuto é vedado à Abrepaz o uso da associação para fins político-partidários. Então, o nosso estatuto está bem claro que nós não usamos a associação para fins políticos partidários, ou seja, o partidarismo político, que é bem compreendido entre nós. Mas é importante dizer isso para as pessoas que nos ouvem, possam comentar e perguntar, porque muitas pessoas do meio espírita acham que política e partidarismo é a mesma coisa. E existe uma confusão, né, muito grande sobre isso. Então, queria que você me ajudasse começando a dizer o que é política e, por fim, também o que é cidadania. Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer um exercício de compreensão é que o entendimento de que política e partidarismo seja a mesma coisa já é resultado de uma despolitização ou de uma necessidade de educação política que o meio espírita ou qualquer outro meio que assim compreenda já apresenta. Política é algo que se entrelaça com a filosofia, com princípios e com princípios morais também. Então, por ser uma palavra polimorfa, que é aplicada em várias circunstâncias, como muitas outras da nossa língua portuguesa, requer de nós esta descoberta que vem também através do estudo, vem através da participação em grupos
com caminhadas humanitárias, societárias, mas principalmente mostra que nós estamos em tempo de amadurecer. Este é o tempo de amadurecermos, porque assim nós vamos compreender qual é o nosso papel aqui nesta jornada terrena, neste país de controvérsias, de sabores e dissabores, porque política para mim é ciência. E como espírita, ciência é uma norteadora de pensamentos e atitudes, inclusive de escolhas. Eu não consigo me imaginar fora da política. É isso. Muito bem. O Coletivo Girassóis está dizendo que está presente, o Wilton. Seja bem-vindo todos. Eu gosto de uma definição, já que nós estamos no meio espírita, e a política tem várias definições, né? Mas uma que o Bezerra de Menezes proferiu quando ele ainda era deputado. Ele disse: para nós a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Então, é algo, ao meu ver, necessário e positivo e precisa ser ensinado a todos. Se é para o bem de todos, se é ciência do bem de todos, então é algo que precisa estar presente nas nossas vidas. Né? E a cidadania... Um livro recente, de 2019, que ele é resultado, se não me engano, de um mestrado de Marcos Marques, sobre Bezerra de Menezes, e é exatamente o Bezerra de Menezes político, e político dentro de um contexto partidário, dentro de um contexto histórico, social, e as ações que são trazidas como consequência da sua adesão à vivência espírita, marcada pelas histórias que pertencem a cada um. Bezerra de Menezes teve a sua história, a família dele teve a sua história, mas ser político não o tornou menos importante para o espiritismo. Exatamente. Me faz me lembrar que numa pesquisa que eu fiz sobre a revista Reformador, né, o órgão, que depois veio a ser o órgão oficial da FEB, lá dizia, está lá na Wikipédia, né, que no início a revista Reformador tinha um perfil muito de divulgar ações, por exemplo, de espíritas abolicionistas, que procuravam essa transformação social naquela época, com ações a favor do fim da escravidão e a favor do abolicionismo, ou seja, uma ação política, claramente social e política e humanitária, inclusive. Então, o espiritismo no Brasil, naquele início, tinha um papel claro de ação política, moral, transformadora. Isso, com o tempo, parece que foi se dissipando. Me parece que o movimento espírita tem um certo julgamento a respeito do ser político. É como se fosse algo inferior. Se você falar de alguma coisa que soa político, parece que você está sendo uma pessoa que ainda não superou essa dimensão. Essa é uma impressão pessoal que eu tenho. E quando você está falando acima de uma dimensão de política, você parece que já está num grau superior nesse senso comum do meio espírita, o que eu considero errado e equivocado. Então, eu queria até compartilhar com você uma experiência que eu tive, que eu fui convidado para dar uma palestra no centro aqui em Goiânia, e eu escolhi o tema lá no Livro dos Espíritos. O título era a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Isso está lá nas Leis Morais, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Enfim, aí no dia da palestra eu recebi o comunicado que tinha sido censurado, vamos dizer assim claramente. O tema foi censurado, não era permitido falar disso. Eu perguntei por quê? Porque foi considerado político, tema político. Aí eu fiquei
assim, pensando, bom, se isso é político, então Kardec falou de política no Livro dos Espíritos, porque eu fui buscar isso lá no Livro dos Espíritos. Então, eu queria saber se Kardec falou ou não falou de política. Se igualdade de direitos é política, é direitos humanos ou é moral? Afinal, censuraram, foi a mim o tema ou Kardec? Uma das características mais interessantes de Kardec enquanto educador foi a defesa da educação igualitária para meninos e meninas, para homens e mulheres, ou seja, a questão de gênero já é algo que encontra-se na biografia de Kardec de uma maneira progressista para o seu tempo, de uma maneira avançada, pelo que ele também pagou os preços e as sanções que as sociedades controladoras, não é, ditatoriais, elas cobram de quem tem estes posicionamentos. Quando uma casa espírita censura uma palestra com uma temática neste perfil, revela a necessidade que nós temos de continuarmos pontuando as questões de gênero, os direitos humanos e a própria política como algo inerente à evolução humana. Exatamente. Então, eu queria falar aqui de uma fala de Kardec que ele publicou lá na Revista Espírita, de 1862. Eu vi na internet recentemente, me parece que era uma carta que ele endereçou, uma fala aos companheiros espíritas lá de Lyon. Então, o trecho é esse, eu vou começar a ler. Devo ainda assinalar-vos outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfiança. Não vos deixeis cair também nesse laço. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quando se refere à política e às questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral quando esta for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Então, aqui me parece que ele teve uma certa preocupação com as questões irritantes, onde ele coloca também as que se referem à política, e aí ele fala isso e diz que e se for algo cujo objeto seja a moral, não vai ter irritação, ninguém vai ter problema. Basta não falar de questões nem políticas nem irritantes, mas tratar apenas da questão moral. Eu me pergunto se não foi isso que eu tentei fazer no centro ao ser censurado. Para mim, tratar dos direitos do homem e da mulher, da igualdade, é tratar de uma questão, inclusive, moral. Mas me parece que foi visto como política. Ou seja, essa fala de Kardec, ela pode ser interpretada de uma forma ou de outra, mas é preciso também contextualizar o momento, né, em que ele vivia. O que você pode nos trazer de comentários sobre essa fala dele, para nos ajudar, né, nessa compreensão? Eu diria que concordo absolutamente com Kardec. Quando nós estamos em um momento de elevação, nós devemos realmente evitar os termos irritantes. Porém, associar a questão política diretamente ao irritante, aí vai depender da intencionalidade discursiva de quem maneja a abordagem. Porque quando nós compreendemos e interligamos política também com as questões morais e não nos irritamos
com este tipo de abordagem e até sentimos prazer e até nos identificamos com este tipo de reflexão, de pensamento e de mentalidade, é algo pertinente ao conhecimento. A moral não é algo que se dissocia do conhecimento, da filosofia, da cultura. Não precisamos fragmentar o que nós somos enquanto seres ontológicos, históricos, espirituais. Nós não precisamos nos fragmentar. E sempre existe uma intencionalidade que ela é oportunamente posta em acordo com as ideologias das equipes condutoras. Nós não podemos deixar de perceber nas experiências comuns do dia a dia, no trânsito, que hoje, infelizmente, é bem menor, mas já foi mais intenso, entre as casas espíritas, a partir do perfil daqueles que conduzem ou conduziam os trabalhos. Alguns tratavam política como algo irritante quando era direcionada para questões de cunho societário, de participação das massas, de direitos, no sentido de reivindicações e lutas sociais, mas não demonstravam nenhuma irritação com a visita, por exemplo, de autoridades políticas ligadas aos poderes locais. Pelo contrário, até demonstravam grande prazer em receber aquelas pessoas e anunciavam publicamente como influenciadores, como companheiros de algum tipo de trabalho que a casa executava. Obviamente, nós não estamos em uma posição de julgamento, nós não estamos em nenhum tipo de. Não estamos arbitrando nenhum tipo de situação, mas são análises que nos ajudam a entender que o pensamento de muitos líderes de casas espíritas afinaram mais com os pensamentos e as intencionalidades da classe dominante. E, oportunamente, foi desmembrando o sentido positivo da palavra política quando refletia ou sugeria engajamento social, luta social, mas preservando o status quo da visita de um membro, de um representante político. Nós fazemos assim essa análise com muito cuidado, até porque já me tornei uma pessoa que não é grata por tantos membros de casas, por tantos dirigentes, que a hora é muito mais de aprender com a experiência e de amadurecer o olhar com estas reações do que está em embate. Esse não é e nunca foi o interesse, mas abordar experiências tidas como campos de análise e de aprendizado é importante, porque são pontos de onde partem os nossos estudos. Como cientista social, eu tenho particularmente muita identificação com o ramo da sociologia que trabalha com o chão onde pisam as pessoas, sabe? Não sou uma intelectual de gabinete, que também eu não critico. Quem se sente à vontade sendo que seja. Porém, não é o meu perfil. E estas habilidades desenvolvidas no ambiente acadêmico, eu levo na minha vida como escritora, como cidadã, como espírita, porque eu não consigo me desintegrar. Agora eu sou escritora, agora eu sou espírita, agora eu sou mulher. Nós somos integrais, nós somos o que somos o tempo todo. Onde nós estivermos, aquilo que é nosso legado individual nos acompanha. E hoje
eu utilizo bastante estas habilidades para fazer estudos sérios e respeitosos dentro do meio espírita, os reflexos da carga cultural, da carga histórica dessa colonização que nos levou, de algum modo, a transformar o espiritismo em um filho do catolicismo e mistura elementos de fé, de práticas, de compreensão, de comportamento, de muitas maneiras. Por isso que no Brasil houve uma perda muito grande do sentido político da compreensão espírita, do trabalho próprio de Kardec. Há uma romantização muito visível na prática católica, com todo respeito, porque também nós fazemos o exercício do convívio interreligioso pacífico, afetivo, mas história precisa sempre ser estudada. Nós não somos adeptos do revisionismo que apaga os fatos, não é? Nós aprendemos com o passado porque temos no presente oportunidades de melhorar o futuro. E, desse modo, o espiritismo que nós temos hoje nos rincões, nas capitais, nos lugares comuns, sofre uma influência muito grande da prática católica, e a Igreja Católica, com sua ação paralela aos poderes dominantes, também representa uma simbologia de repressão. Tanto que na década de 80, quando a teologia da libertação ela consegue influenciar um movimento societário de base grande, com as comunidades eclesiais de base, com as pastorais populares, a igreja ela também tem a sua história de perseguição, de retaliação, de disserção, porque o movimento humano de crescimento e de crescimento pessoal, de crescimento coletivo, ele não está isento dos enganos, das dialéticas e das medidas de força. Tudo isso é política, mas é possível tirar o bom desta política. Eu acredito neste bom. Por isso que eu acredito que ser militante de direitos humanos é algo extremamente prazeroso, é quase que uma bênção nesse cenário de aridez profética que o fundamentalismo acabou trazendo, inclusive para o meio espírita. Sim. A impressão que eu tive há um ano atrás, né, aliás, um pouco mais de um ano, é de que falar só de espiritismo não foi o suficiente, não foi o bastante para os avanços que a gente precisa ter. E aí era preciso também falar de direitos humanos, de cidadania, de igualdade, de política, de coerência, de integridade. Então, tudo isso me pareceu necessário ser dito. Poderia o espiritismo bastar? Não sei. Não acho que o espiritismo deva se arrogar e nem se pretende ser isso. Eu acho que temos que dialogar com várias áreas de conhecimento, né? Para que tudo faça sentido e fique coerente. E todos cresçam, né? Aprendam uns com os outros. Oi, Luciana. Bem-vinda. Então, aí me parece necessário esses diálogos. E a oportunidade é mais do que urgente de falar disso. No entanto, eu devo comentar que em algum momento aí para trás, talvez um ano, 2 ou 3 no máximo, eu fui convidado para integrar um partido que estava sendo criado, um partido que era de espíritas. Ou seja, um grupo de espíritas haviam se reunidos com o interesse de criar um partido. Ou seja, participar da política partidária. Não era um partido que carregaria o termo espírita no seu nome, portanto ficaria algo oculto
mas era basicamente de espíritas. Aí eu te pergunto, o espiritismo deve entrar na arena partidária com um partido, ainda que de forma não clara de que é um partido espírita? Ele deve entrar? Não deve? Como é que você vê isso? E eu queria dizer que eu declinei do convite porque eu não acredito nisso, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu nunca neguei que sou espírita à esquerda. Então, eu não tenho nenhuma necessidade de ocultar que eu também penso partidariamente, embora eu não tenha filiação partidária, porque eu também não compreendo a esquerda como uma necessidade, uma obrigatoriedade de partidarismo. Para mim, é uma postura diante da vida social, é uma postura à esquerda. Porém, se eu recebesse o convite para participar da fundação desse partido, certamente eu recusaria. Por compreender que o espiritismo ele não se reduz a nenhum tipo de movimento social, embora não veja a necessidade de o espiritismo negar ou rejeitar estes movimentos, já que a sociedade que compõe, que habita este planeta, ela tem estas necessidades históricas, ela tem estas necessidades na sua própria índole. Faz parte do seu processo de evolução, de crescimento, de autonomia e de assunção da sua identidade espiritual madura. Porém, um partido não acho que seja necessário criar. Eu acho que seja necessário desmistificar toda uma carga de preconceitos que é mantida sobre a participação em vidas partidárias. É legítimo ao indivíduo espírita ter uma vivência política partidária de acordo com a sua escolha. É legítimo. É uma coisa que é preciso ser garantida. Inclusive, eu estou escrevendo um livro com a intenção de defender essa legitimidade. Você sabe que eu escrevo artigos, eu tenho um blog no site Repórter Nordeste, onde eu sou politemática. Porém, como eu já falei, em todos os lugares eu sou integral, eu sou o que sou. Então, eu sou espírita também como articulista. E eu publico muitos artigos com reflexões minhas, posicionamentos políticos e frutos de estudo, de análise, de pesquisa sobre espiritismo. É lá onde eu recebo a maior parte das agressões vindas de pessoas que se dizem espírita, inclusive muitas afirmando que eu não sou espírita porque eu escrevo daquela forma, porque eu uso um linguajar político. Duas coisas interessantes de se pontuar. A primeira é essa: eu não sou espírita porque uso um linguajar político. E uma segunda que é absolutamente política, e é isso que é muito interessante de ser pontuado, é aquela fala que diz que eu não sou espírita porque eu sou de esquerda. A gente não sabe se ri ou se chora, né, Cláudia? Ser de direita é permitido naquele tipo de compreensão, naquele tipo de mentalidade, ou seja, é um discurso que nós encontramos desnudado a partir das eleições de 2018. Uhum. As eleições, o cenário eleitoral desnudou aquilo que estava sendo colocado por trás dos véus da polidez. E aí, se eu me declaro
de direita, conservadora, ortodoxa e eleitora de Bolsonaro, eu sou espírita tranquilamente para estes grupos. Ao analisar criticamente a participação do meio espírita em uma eleição que já se denunciava genocida, eu não sou espírita porque sou de esquerda e sou acusada de comunismo como um defeito. Para mim, que não sofro absolutamente com este tipo de agressão, porque compreendo que é da minha posição ser misericordiosa com aqueles que ainda estão nesta caminhada de descoberta das suas próprias potencialidades. Eu utilizo estas revelações, este material, para fazer análises, para fazer estudos, para trazer o legado kardeciano e fazer um comparativo do quanto ainda existe um atraso muito grande na compreensão, principalmente dos núcleos que organizam a mensagem espírita que é divulgada no nosso país. É com respeito, é com cuidado, mas é com força, é com firmeza, porque esse é o nosso momento, Fábio. O momento que nós temos para atuar é esse aqui. E se nós estamos encarnados no Brasil, na época considerada era de Jair Bolsonaro, e agora, na pandemia do coronavírus, é porque nós precisamos segurar essa bandeira de mãos juntas. Não importa se você está em Goiás e eu estou em Alagoas, ou os nossos amigos e pares estão espalhados por todos os estados desse país. Mas é muito importante que continuemos anunciando que não desistimos do espiritismo afetivo para todos, que não desistimos dos direitos humanos e que mesmo agredidos ou rejeitados, nós ainda encontramos na afetividade e na amorosidade motivos suficientes para continuarmos levantando a bandeira da paz, que será um benefício corrente e recorrente para todos, e não apenas para nós. Nós sonhamos este dia, esta hora, este momento, para aqueles que também hoje nos afetam com a agressão, porque foram contaminados pelo ódio, que se revela mais letal do que o próprio coronavírus. Porque o ódio tem ajudado o coronavírus a ceifar mais vidas do que poderia se não existisse uma política de anticientificidade, encabeçada de maneira tão assertiva nos públicos que se tornam vulneráveis, porque ainda não amadureceram a fé e não utilizam o raciocínio como um instrumento de cuidado, de zelo e de amor, à vida própria e à vida do outro. Muito bem, Ana Cláudia. Muito bem. Bom, muito bom te ouvir, viu? Eu vou começar a ler alguns comentários das pessoas que estão nos acompanhando, mas antes, só para me finalizar, fechar isso que a gente estava falando, realmente esse grupo que estava formando esse partido era em sua maioria conservador, um grupo conservador. E é um grupo que, pelo que eu pude perceber, não gosta de falar de política como transformação social, como algo natural da vida do ser humano. Provavelmente esses mesmos que tendem a censurar qualquer debate ou tema que possa parecer direitos humanos, porque direitos humanos virou xingamento, né, do tempo para cá. Então, eu recusei por dois motivos. Primeiro, porque era uma linha de pensamento, de atuação que eu não me identificava, porque eu também estou no espectro à esquerda do pensamento político. E falo isso com tranquilidade porque não há problema nenhum nisso. A Abrepaz, ela reconhece a atuação política partidária como importante e necessária para o movimento democrático. Esse discurso de
negar a política ou de criminalizar a política ou os políticos de uma forma geral, nós enxergamos como algo nocivo à democracia. A democracia precisa desses atores e desses movimentos e associações para que ocorra. Pelo menos é assim que ela está montada e apresentada, né, conforme a nossa Constituição, que deve ser defendida. Então, nós acreditamos, sim, que todos os partidos são legítimos e a atuação do espírito em qualquer partido é legítima, seja de esquerda, seja de direita. A Brepaz está aberta a qualquer pessoa, independente se ela se considera ou se vê como esquerda ou direita. Isso, para nós, não é o que determina. O que determina para a gente a associatividade, a Brepaz, é a defesa pelos direitos humanos. É a defesa da não violência e da cultura de paz, né? Independente do espectro político. Apesar que o pensamento à esquerda está muito mais vinculado aqui no Brasil aos direitos humanos do que o direito, e eu me pergunto por quê, né? Por que a direita não pode defender os direitos humanos e perceber que precisamos cuidar das garantias individuais, do bem-estar de todos, das liberdades, mais os deveres que o Estado tem para com o cidadão, para com cada família. Ou seja, acho que esse diálogo poderia amadurecer e ser bom para todos. A Brepaz está disponível para isso, mas infelizmente a gente observa um movimento não só conservador, mais à direita, mas ultimamente esse ultradireitismo ou fascismo que surgiu ou se evidenciou ou estava oculto e agora apareceu, e nós sim ficamos muito preocupados com tudo isso, com o pensamento fascista. A Brepaz, ela repudia qualquer ação fora do campo democrático, como é a ação desse grupo que está no poder hoje, né, do bolsonarismo. E para nós foi importante fazer um posicionamento, sempre que necessário, repudiando todas essas ações, esse pensamento. E é claro que ao repudiar o autoritarismo, ao repudiar a supressão dos direitos e tudo mais, nós somos mal vistos por muitos companheiros espíritas, como sendo comunista, como sendo não espírita, porque também fala e se manifesta diante de questões que afetam a todos nós, a nossa vida, inclusive, né? Como é o caso agora da pandemia, por exemplo. Então, eu fico muito feliz de te ouvir e dizer que estamos juntos, sim, independente da distância geográfica, nós estamos juntos, e que eu percebo que vários grupos, não só a Brepaz, como vários outros que surgiram, como o Sejusa, o Agroespírita, o coletivo o Gerações e outros tantos, são pontos, eu considero oásis, para aqueles que se cansaram e que precisam de um local para se encontrar, beber uma água, repousar e refrigerar para a luta, para a resistência. Então, muitos companheiros falavam, olha, eu ia desistir de ser espírita se eu não tivesse encontrado vocês, ou um desses grupos, né? E o que me deixa muito feliz e animado para continuar, vamos dizer assim. Deixa eu dar uma lida nos comentários das pessoas que estão nos acompanhando. Tem muita coisa. O Alex Júnior, do Ágora, né? O que vocês acham deste processo de marginalização das temáticas sociais que fazem com que os dirigentes de centro espírita usem esta compreensão de marginalização contra quem milita socialmente? E acho que ele está comentando sobre isso, que a gente até comentou um pouco, né? De determinados temas serem marginalizados, temáticas sociais, por uma compreensão, ao meu ver, equivocada, né? De quem está militando socialmente. Você quer comentar, Ana Cláudia? Ou a gente já abordou isso, né? Nós já passamos um pouco, não é, sobre isso aí, mas eu creio que o nosso companheiro militante aguerrido, Alexandre Júnior, lá de Recife, né, do Ágora Espírita, Alexandre sente na pele
os efeitos dos seus posicionamentos, como muitos de nós. Mas, Alexandre, particularmente para você e outros que estão recebendo esta resposta, é porque nós estamos no caminho certo. É porque nós estamos no lado certo da história e também é porque nós estamos seguindo os caminhos que o Nazareno abriu com a sua força, com a sua coragem, e foi punido pelas estruturas semelhantes às que ainda estão aí, as estruturas do autoritarismo, as estruturas do abuso de poder econômico, de poder político, e a força que o Nazareno passa para os que olham para uma história ruim e ficam sem esperança, é de que a vitória pertence à vida. E nós que sabemos que a vida ela não acaba com a corporeidade, nós temos ainda uma motivação a mais para suportarmos estas cruzes que nós não queremos, que eu não acredito que nós merecemos, mas que nós temos desafiado e que nós enfrentamos e vamos vencendo em coletividade. Porque já não é mais tempo de uma figura organizar em si mesma propostas de salvação, mas é tempo de distribuirmos a compreensão de que a vida vai além, inclusive, dos poderes terrenos. Que toda essa ostentação de força, ela tem um limite, que é o limite da matéria. Mas que nós, que acreditamos que a vida vai além de toda essa experiência aqui, e que acumulamos experiências, saberes, e vamos desvendando as obscuridades das próprias histórias humanas, é no intuito de alcançarmos a luz, de alcançarmos as clarividências, sim, pelo uso da razão. Esta sociedade com a qual nós sonhamos, ela é possível, ela pode ser materializada. E no dia em que eles nos convencerem de que não vale a pena pagar o preço da dissidência, neste dia a luz diminui e a escuridão cresce. Resistência e continuidade, porque nós não estamos sós. Isso, muito bem. A Joyce falando aqui, muito bom, Ana Cláudia, concordo. Esse é o momento. O movimento espírita precisa dar o passo além. O Alexandre falou exatamente isso, estamos juntos. O Alex Saraiva disse, há que se diferenciar política enquanto participação social democrática e partidarismo. Devemos sim falar de política nos centros espíritas, sem transformá-lo em palanques eleitorais. Concordo, Alex. Diferenciar, ter clareza sobre isso, não transformar em palanque nem de forma clara, ostensiva, e nem de forma sutil. Também muitas vezes acontece. Até porque o centro espírita se permitir um trabalho de amadurecimento dos seus frequentadores, não há necessidade de palanque. Palanque existe para convencer indecisos, para convencer quem não tem opinião formada. Se nós alcançarmos esse nível de maturidade cidadã, os palanques até tendem a diminuir. Exato, mesmo. A Gia que fala, isso mesmo, não desistir dos direitos humanos, abraços aqui de São Paulo. Bravíssimo. Maravilha, muito bom encontrar pessoas espíritas com pensamentos iguais aos seus. O Alexandre falou, precisamos entender que a política partidária não é a única maneira de militância política. Exatamente, ele é só um dos caminhos, não é a única forma. É um meio legítimo, mas existem outras formas de fazer política. O Alex Aiva falou, um partido que se define por uma concepção religiosa fere o Estado laico. Os espíritas têm sim o direito de trabalhar na política, desde que os interesses defendidos
sejam os da população como um todo. Eu achei perfeito essa colocação sua. Para mim, o Estado laico deveria ser composto apenas de partidos laicos também. Os cidadãos têm o direito de ter a religião, a espiritualidade que quiserem, mas formar um partido com uma denominação, uma programação religiosa, eu acho que atenta contra o Estado laico. Eu acho que não é saudável saltar para a democracia. É uma opinião Toda a minha, história né? ela mostra isso, e a história recente do Brasil ela confirma que a mistura entre religião e partidarismo cozinhou a fogo brando estes elementos fascistas que agora estão nos causando muito mais sofrimento. Exatamente, exatamente. Muitas e muitas igrejas de algumas denominações ou correntes ou religiosas são verdadeiros palanques ou o que a gente chamava de curral eleitoral antigamente, né? Se transformaram nos currais eleitorais modernos. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas eu acho que tão evidente é só pesquisar. Isso é uma coisa que fere no coração da democracia, ao meu ver. Eu acho que o movimento espírita tem que tomar muito cuidado com isso. A Joyce diz: Fábio, querido companheiro, muito obrigada por nos representar, estamos juntos. A Mirella, o Idário falou hoje, completam 75 anos do fim da Segunda Guerra. Estamos atuando aqui no processo de diálogo, de compreensão, de crescimento, de geração de conhecimento, internalização do conhecimento, de ressignificar, para que não haja novas guerras mundiais. E justamente a nossa ideia é essa, é que dessa liberdade de diálogo e de compreensão, e do contraditório, inclusive, respeitoso, a gente evite que hajam novas guerras como aquela. A Mi Brasil falou, Divaldo não se posicionou politicamente, se ele pode, nós não podemos também. Deixa eu ver aqui, nós temos, eu acho que uns 5, quase 10 minutos ainda para a gente terminar essa live e logo a gente recomeça, viu, Ana Cláudia? Eu acho que tem muito assunto ainda para a gente abordar, então logo a gente, encerrando aqui, a gente recomeça a live. Quem tiver aqui vai sair, já entra novamente para nos acompanhar. Eu deixo essa pergunta aqui talvez para a próxima etapa. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Gi, sou espírita faz 27 anos e hoje sinto muita dificuldade de frequentar centro. Conheço bem pensamentos conservadores de lugares federativos, já fui trabalhadora de alguns desses. Olha, eu penso que isso que você falou ressoa com muitos companheiros, viu? Dessa dificuldade de estar em alguns centros ou em alguns grupos. E isso é um processo que aconteceu, né, Ana Cláudia? Não só nos centros espíritas, mas nas famílias, em vários lugares, né? Não conseguimos lidar com um bom debate, uma boa conversa, uma boa argumentação. Virou guerra mesmo, e acho que todos perdemos quando isso acontece. O ideal é que nós tivéssemos condições de argumentar de forma respeitosa, mostrar o ponto de vista, para que daí gere para cada um escolha, um conhecimento, um saber. Ninguém é obrigado a votar em ninguém, cada um é livre, né, de exercer sua cidadania da forma como quiser. Mas há algumas questões que para mim foram determinantes. Defender um candidato que defende a tortura para mim não era negociável para mim. Então eu me retirei sim de alguns grupos, deliberadamente eu decidi sair, porque em sua maioria eles defendiam um candidato que fazia apologia ao torturador. E eu não consigo estar num grupo que se diz espírita ou semelhante e que faz essa defesa. Então eu saí por não conseguir dialogar, quando eu percebi que mostrar isso, e que para mim era óbvio e evidente, não foi para eles. Então, nesse momento, eu decidi sair. Você deve ter passado por algo parecido também, né, Ana Cláudia?
e aprendi bastante com esse processo, principalmente por compreender que todo o processo de crescimento ele passa por situações de prova de desapego. Então, nem sempre a manutenção ela é saudável. Muitas vezes é necessário a reformulação, é necessário deixar ir, é necessário pontuar território. E isto também aconteceu na família. E olha, se a princípio causou sofrimento e aquele enlevo de culpa, porque nós somos trabalhados por uma diretriz religiosa que culpabiliza, que não admite o posicionamento do rompimento, por exemplo, mesmo que a causa seja justa, foi um período profundo de redescoberta de forças, de reelaboração de sistemas de crença, de teorias de humanidade, de família e, acima de tudo, o desafio é quem eu sou diante da minha consciência e diante de uma tábua de crenças impostas através das instituições que permeiam a minha existência social. Muito intenso isso, sabe? Eu conversei com muita gente. Eu não sou psicóloga, sou cientista social, mas muita gente me visitava na madrugada através das redes sociais, falando de dramas, de culpas, de lágrimas, por não estar conseguindo conviver com os elementos familiares amados. E a minha própria experiência, eu reparti com muita gente, porque se tem uma coisa que o Espiritismo ele marca a minha vida pessoal, eu aprendi a deixar ir. O Espiritismo me ensinou isso. Me ensinou a deixar o outro crescer. Me ensinou a também querer crescer. E se eu me sinto presa em um convívio que me impede de crescer, mas o objetivo da minha encarnação é o crescimento, existe toda uma força cósmica que acredita que esta experiência pode ser exitosa e eu posso escolher o êxito. A força trabalhada interiormente se volta para o êxito desta empreitada, mesmo algumas vezes abrindo mão de convívios amados, porque lá na frente nós vamos nos reencontrar. Mas se eu me permito parar porque o outro não quer avançar, nem eu nem ele estaremos caminhando. É amor, é uma outra configuração de amor. Compreendendo dessa forma, te garanto, Fábio, que sofri menos e consegui ajudar algumas pessoas em seus processos dolorosos, compartilhando esta experiência. Existem muitas formas de amar. Essa foi uma delas. Muito bem, Ana Cláudia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer então o encerramento dessa live e aí eu já recomeço de novo para a gente continuar esse bate-papo. Tem ainda mais coisas para a gente conversar. E aí quem tiver perguntas que eu ainda não li, podem mandar de novo que a gente segue o bate-papo. Pode ser, Ana Cláudia? Ok. Então vamos lá. Encerrando aqui agora e todo mundo entra de novo.